Meus amados irmãos, eu gosto muito de estar meditando na palavra de Deus e eu busco sempre aprender com ela para a minha vida, tirar lições, ser corrigido, instruído, advertido, aprender com o que a palavra de Deus me informa, me ensina, receber a instrução, a correção e a advertência da palavra de Deus. Eu gosto muito de estar fazendo questionamento dentro dos textos bíblicos. Quando eu leio, quando eu examino, vou para uma passagem dentro de um contexto, vou para outra, que o contexto estão em locais diferentes, mas eles se agregam, não é? Para uma interpretação, nós devemos agradar contexto de locais, situações diferentes, com outros também falados, agregando para a gente ter um esclarecimento amplo da palavra de Deus. E eu quero trazer aqui dois contextos aqui, não é? Aonde se encontra o primeiro, lá em Lucas, quando Jesus, naquele ato que ele está sendo crucificado, naquele momento, ao lado de dois ladrões, um à direita e um à esquerda, isso fala da escolha do homem diante de Deus, as posições que se encontram diante de Deus, não é? Ali a gente vai aprender algo, né? Quando a Bíblia faz a referência de dois ladrões, uma à esquerda e uma à direita, que foram crucificados também com Jesus, só que os ladrões eram merecedores. Jesus estava ali, mas não era merecedor. Vamos lá. Mas a questão não é essa. A questão é que o ladrão da direita, ele tem um ato de arrependimento, ele tem um ato de convenção, ele reconhece Jesus e reconhece a sua miséria. Ele é consciente de entender que o que ele estava passando era merecimento dele. Deu para entender? Enquanto o da esquerda, ele foi altivo, soberbo, egoísta, prepotente, zombador, escarnecedor, não reconhecendo a sua situação, mesmo naquele momento de miséria onde ele ia morrer. Ele não reconheceu. E ele zombou, escarneceu e foi irônico com Jesus. Quando ele diz, se tu és o Cristo, livra-te daí a ti, salva a nós. E começou a zombar, na verdade, de Jesus. Ele não estava convicto daquilo que ele falou. Enquanto o ladrão da direita repreende ele, mostrando a ele a consequência que estavam eles dois. E por que estava ali? Por merecimento. Porque o homem é réu da morte, condenado à morte, por merecimento. Ali não era só a morte física. Ali também estava ele sendo ali condenado pela a consequência dos atos dele na morte física. E na morte espiritual já estavam condenados. Iriam partir para juízo. Mas antes desse fato se dar, antes da morte se dar, o da direita tomou uma atitude que foi o que levou ele a ser livre no último momento do destino eterno que ele ia seguir após a morte. É muito interessante a gente observar essa situação que Deus nos ensina através da sua palavra. Tudo que está aqui é para o nosso ensino. Então, o ladrão da direita, ele ali tem uma atitude, tem uma ação, faz uma escolha no último momento dele, que vai livrar ele do destino terrível que ele estava indo, da sentença de morte eterna que ele estava para seguir, naquele momento antes da morte chegar, porque até a morte chegar, nós temos tempo ainda, mas quando ela chega, acabou. Não tem mais tempo. Então, o ladrão da direita, ele tomou um ato de arrependimento. Ele reconheceu a sua situação. Ele reconheceu que era merecedor daquela consequência. Mas ele agora tem uma atitude de clamar a Jesus a misericórdia. Ele entendeu. Porque, com certeza, aquele ladrão, ele ouvia a pregação do Evangelho que Cristo trouxe. As boas novas. Ele ouvia, ele foi, não é? Orientado, ele foi ouvinte da pregação do Evangelho que Jesus veio pregando. Ele conhecia a relação, as informações sobre Jesus.
E ele ali naquele momento, ele reconhece Jesus. Ele clama a misericórdia de Jesus. Ele vai até Jesus reconhecendo que Jesus é Senhor. E ele pede misericórdia porque ele cria na situação da morte dele, na situação da vida pós-morte. Ele acreditava que existia um juízo. E todos nós devemos acreditar que existe um juízo para quem morre. Se não se converter a Cristo, todos nós estamos seguindo para o juízo eterno. É o que diz Hebreus 9:27. Depois da morte, segue ao juízo. O juízo é o homem indo receber a sentença para a eternidade distante de Deus. Todo ser humano tem esse temor na alma. Só que muitos não reconhecem, não dão ouvido à palavra e querem se livrar desse juízo pelos seus próprios meios, que entende, que acha, onde a religião apresenta, conforta e dá esperança a esse povo, mas não. O ladrão da direita, ele reconheceu Jesus Cristo, ele clamou a misericórdia de Jesus, clamou salvação por Jesus, para que Jesus livrasse ele, a alma dele, porque ele sabia que ia morrer. Mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pede a Jesus que Jesus tivesse compaixão da alma dele, lembrasse dele. Por quê? Porque naquele momento ele reconhece, quando ele diz Senhor, ele está reconhecendo o senhorio de Cristo. Quando ele clama que Jesus cuide e guarde a alma dele no paraíso, ele está crendo que o homem precisa de salvação. E ele olha para Jesus, crendo que Jesus pode salvar a alma dele. E ele clama o socorro do Senhor. É o que diz lá em Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O ladrão invocou crendo, agora tem que crer. Não é debochando como fez o da esquerda. O da esquerda representa as pessoas que não reconhecem a sua miséria, que não reconhecem o seu pecado, que acha que Deus é obrigado a fazer o que ele quer. Pois o ladrão da esquerda, ele debochou, escarneceu, ele foi irônico, zombando, não acreditando no que estava ali acontecendo, não pediu, não clamou, não se converteu, não reconheceu sua miséria para ver Jesus ali, bem perto dele. Os dois estavam dentro da mesma oportunidade. Tanto o ladrão da esquerda como o da direita tiveram a mesma oportunidade. Qual foi a diferença aí? Qual foi a situação que fez a diferença na vida de um e de outro? Não? O da esquerda, com certeza a alma dele foi para o inferno. Porque salvação é para quem crê e se arrepende em Jesus e nele se converte, crendo que ele salva a nossa alma. O ladrão da direita teve uma atitude de arrependimento, converteu-se a Cristo, clamou o socorro de Cristo e entregou a alma dele a Jesus, a vida dele a Jesus. Jesus deu a ele a garantia de que ele ia morrer o corpo, mas a alma dele, o ser real, ia partir para o descanso, paraíso, descanso eterno. Paraíso é lugar de descanso na alma. A alma do ser humano precisa de descanso. Descanso fala da vida eterna, da vida de paz, da vida com Deus. E Jesus disse que só Ele é quem pode dar descanso na alma. E Jesus convida o homem para receber o descanso na alma. Vinde a mim e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus, Ele é quem sacia a sede da alma. A alma precisa de paz, de descanso, de segurança, de conforto, de socorro, de proteção, de livramento, de salvação. Só quem pode dar é Jesus. O ladrão da direita, ele tomou uma atitude correta. Não importa se é bom ou ruim. Todos estão na mesma condição, julgados e condenados. Bons e ruins. Ladrão ou homem honesto. Religioso ou profano. O único meio de salvação para todos, porque todos são pecadores, independente se rouba ou não rouba, são pecadores. E é o pecado que condenou o homem. A atitude interior do homem, que não se submetem à vontade de Deus, o Criador. E aí entra a ação de Deus para livrar o homem dessa escravidão, desse mal que o homem está preso, escravizado, e não pode sair dessa situação por ele mesmo. Porque o pecado condenou o homem sem saída. O homem não tem por onde sair. Por isso que é preciso o homem encontrar e buscar o socorro do Salvador, que é Jesus. Por isso que Deus enviou Jesus para salvar. Porque entre o homem não tinha quem o salvasse.
Não tinha como o homem se salvar e nem quem salvasse o homem. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo para buscar e salvar. Buscar e salvar o homem que estava perdido de Deus, condenado. Essa mensagem precisa ir até você. Mensagem de arrependimento que faça você tomar uma atitude que tomou o ladrão da cruz, sabendo do que Jesus é, o que ele opera, o que ele fez, o que ele representa, qual a nossa necessidade de buscá-lo enquanto é tempo, porque depois da morte segue ao juízo. Quando a porta fechar, não poderá mais entrar. Entrai pela porta estreita enquanto ela ainda está aberta. Mas um dia vai fechar e muitos vão procurar entrar e não poderão. Essa porta estreita é Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Ele também é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E ninguém pode chegar ao Pai, a Deus, para ter a vida de paz, de descanso na eternidade, se não for por Ele, Jesus. O ladrão da direita entendeu isso e clamou o socorro do Senhor. Você está entendendo isso? Você está reconhecendo a sua situação? Você está reconhecendo a sua miséria? Você está entendendo a necessidade que você tem de Cristo? Faça como fez o ladrão da direita. Tome uma atitude. Reconheça o seu erro. Reconheça a sua situação, a sua miséria. Se converta a Jesus. Saiba que Ele é Senhor e que Ele pode salvar a tua alma. E a Ele entrega a tua vida, porque tu terás garantia, descanso e segurança na salvação da tua alma. E segurança na salvação da tua alma. Tome uma atitude rápido. Como tomou o ladrão da direita. Porém, não siga o exemplo do ladrão da esquerda que foi crucificado à esquerda de Jesus. Soberbo, arrogante, incrédulo, debochado, não reconhecendo o seu erro e achando que Deus tinha o dever de salvá-lo, zombando, quando disse, salva-te a ti mesmo se tu és o Cristo. Se não acreditando com fé, é preciso ter fé, é preciso ir a Jesus crendo quem Ele é preciso clamar o socorro de Jesus entendendo que Ele pode salvar, e só busca o socorro quem reconhece que está em perigo. Então, enquanto você não reconhecer a real miséria e o real destino terrível, tenebroso e medonho destino eterno que você está indo, dentro do juízo que você está, enquanto você não reconhecer isso, você nunca vai buscar a Jesus para a salvação da tua alma, para um socorro espiritual, entendendo a tua necessidade dele. Porém, busque o Senhor enquanto se pode achar. Jesus está dizendo a todos, vinde a mim, quem entrar por mim salvar-se-á, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou Ele, Ele é, mais ninguém, e nem nada, nem coisa, nem objeto, nem ritual, nem cerimônia. Jesus, Ele é o quê? Aquele que salva, o Salvador da tua e da minha alma. Nós precisamos de um Salvador, não de rituais para ser salvo, não de obras para ser salvo, não de cumprir formalidade religiosa para ser salvo, não de viver dentro de uma vida consagrada, devota a nenhum sistema para ser salvo. Nós precisamos invocar o Salvador enquanto é tempo e pedir a Ele que salve-nos. Salva-nos, Senhor, tem misericórdia de mim. Assim como o cego Bartimeu clamou, e assim como o ladrão da direita clamou, clame e encontrarás o socorro do Senhor. Amém? Eu, evangelista Wellington, já encontrei esse socorro. Minha alma está em paz. Não importa o que eu passe aqui na vida. Eu estou em paz com a esperança e a alegria da promessa eterna. E você? Jesus é quem dá essa certeza. Jesus é quem dá essa esperança. Porém, busca o Senhor, se converta ao Senhor, arrependei-vos e convertei-vos, e encontrarás descanso em vossas almas, que Jesus, só Ele é quem garante. Amém?